de paz que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora. Bom, boa noite a todos. Que a paz do Mestre nos envolva. Bom, falar sobre... Aqui já tem. Falar como espiritismo, como ciência, muitas pessoas viram a cara. Não conseguem interpretar o espiritismo como ciência. No sentido que... O que vocês provam? Que fator científico vocês provaram e trouxeram para a gente até agora? Bom, então, gente, vamos começar. Então, vamos ser mais humildes. Pelo menos o espiritismo tem que ser considerado uma ciência social. Se a antropologia estuda o homem e a humanidade, se a sociologia estuda o ser humano e o meio, se a ecologia estuda o ambiente e os seres que o vivem, o espiritismo engloba tudo isso quando estuda o ser na relação com ele mesmo, o ser na relação com a sociedade e o ser com a relação no meio ambiente. Aliás, dentre as doutrinas, o espiritismo iniciou antes até do que o próprio movimento ecológico. Mas e com relação às ciências acadêmicas, né, que essa que normalmente é a grande crítica? Bom, a doutrina espírita ela não tem por objetivo formar cientista. Ela não tem uma academia de ciência. O espiritismo tem por objetivo formar o homem de bem. Só que nesse processo de trazer as informações para o homem de bem, ele teve que trazer uma informação referente ao ambiente em que esse homem de bem está vivendo. E a doutrina espírita, então, desde o Livro dos Espíritos até o trabalho de André Luiz, principalmente, na série André Luiz, no mundo espiritual, ele traz diversos tópicos de informações científicas. Agora, não compete ao espírita ter que provar isso. A doutrina espírita está trazendo o postulado. Agora, a quem interessa provar o que a doutrina espírita traz? A ciência materialista? A quem move o dinheiro, as fortunas no mundo, que são quem bancam as pesquisas que querem? Então, hoje é muito difícil se conseguir um trabalho desenvolvido para os postulados científicos que a doutrina espírita nos coloca, porque não existe interesse da comunidade científica, que é orgulhosa o suficiente para não admitir o que o espiritismo traz, e nem de quem tem dinheiro, que a doutrina espírita é sempre um aguilhão na consciência de cada um deles. E a gente pode dar dois exemplos apenas. Professor Rivail, seguidor de Pestalozzi, um grande nome na pedagogia. Quem estuda pedagogia fora da doutrina espírita já ouviu falar de professor Rivail? Foi apagado. Um outro nome, Russell Wallace. Esse não é espírita, não. Mas Russell Wallace, teoria da evolução, todo mundo conhece? Lembra quem foi? Teoria da evolução? Sim. Mas Russell Wallace enviou para Darwin todo um trabalho que ele tinha levantado sobre a evolução. Foram serviços feitos em paralelo. Não estou dizendo que o Darwin se apropriou ou roubou, mas quando o Darwin recebeu esse trabalho e viu que ele tinha um igual, ele correu para publicar. E junto com o Wallace, que o Russell Wallace estava enviando a ele, dizendo que estava levando para a academia o trabalho que ele ia publicar. Os dois trabalhos foram publicados simultaneamente. Só que o Russell Wallace falava uma coisa, mas nesse processo de evolução tem uma determinante muito importante, que é o espírito. E o que as escolas falam de Russell Wallace? Nada. Nem nos locais onde tem dedicado a teoria da evolução, não se fala em Russell Wallace. Então, todo aquele que trabalha com a ótica do espírito é deixado de lado. Então, nós imaginamos como é difícil trabalhar
Imagina como é difícil para o Dr. Sérgio Felipe trabalhar todo o processo da pineal dentro de uma universidade elitista, altamente elitista, e mesmo assim ele consegue espaço de abrir, se salvo engano, se não tem mais, são 6 universidades no país que trabalham a cadeira Medicina e Espiritualidade. Bom, mas diz-nos Allan Kardec, no livro Obras Póstumas: as descobertas da ciência glorificam a Deus em lugar de rebaixá-lo. Não destroem senão o que os homens edificaram sobre as ideias falsas que se fizeram de Deus. Se nós olharmos todas as descobertas da ciência, e nenhuma delas diminui Deus. Muito pelo contrário, cada vez mais glorifica Deus. E quando um cientista falou, mas nós não precisamos nem de entender Deus, aí está a dignidade de Deus, que fez suas leis tão perfeitas que não precisa de que exista o Deus para que ela seja entendida ou que elas sejam vivenciadas. Sejam as leis físicas, as leis da matéria, sejam as leis morais. Bom, o Espiritismo, então, possui em sua base 3 aspectos que nós sabemos, que é a ciência, filosofia e religião. E a reencarnação, que é... Bom, quem é sério não diz nunca que a reencarnação é uma invenção do Espiritismo, porque a reencarnação vem lá dos Vedas, 6 mil anos antes de Cristo, na verdade até mais, em torno de 40 mil anos antes de Cristo, quando começaram a chegar os capelinos no planeta, uma outra história, mas ninguém diz que reencarnação é da doutrina espírita. O que a doutrina espírita nos traz é que a reencarnação ela tem um componente a mais. Ele não é um simples fato de nascer, morrer e nascer de novo. É um processo de evolução espiritual que nós temos que aproveitar as oportunidades de que quando estamos encarnados. Então, a doutrina espírita traz com muita certeza que a reencarnação é uma lei natural. Por que é uma lei natural? Porque é uma lei da biologia. Essa descoberta, que depende, como eu falei, muito mais do interesse, do dinheiro e da vontade de quem pode fazer pesquisa e quem pode financiar a pesquisa, é uma questão de tempo. Não tem como fugir muito disso, desse processo. Bom, dentro da ótica da doutrina espírita, o entendimento que nós temos para comprovar cientificamente a reencarnação são 2 linhas de pesquisas. Uma é terapia de vidas passadas, onde a pessoa vai recordando as suas vidas e em muitos casos, e aí também tem uma literatura farta nisso, vai comprovando aquelas situações que ela interpreta no seu retornar para dentro de si mesmo. Mas isso aí pode ser entendido como algo que é passível de ser influenciado telepaticamente, influenciado psiquicamente, ou até espiritualmente, a pessoa fale uma coisa que não viveu. É uma hipótese aceitável. Por isso que nós vamos nos atentar hoje, nesse processo de uma ideia de comprovação científica da reencarnação, a esse outro tópico. Pode falar. Recordação espontânea de vidas passadas. Bom, é muito comum quem tem criança, né, em casa, nos seus primeiros anos, ela conversar com amiguinhos incríveis que ela não vê, que se a pessoa não vê, falar até de contatos com parentes desencarnados, né? Isso não é nenhuma visão muito incomum, porque é o processo que o espírito ainda está se apossando do corpo, então, na verdade, ele está nos 2 planos ainda. Está começando a assimilar a carne e ainda está no plano espiritual. No mundo ocidental, diferentemente do oriental, os pais já interpretam que a criança está com algum problema, se não tiver uma noção e um conhecimento que esse processo é normal. Entretanto, vários pesquisadores vêm dedicando seu tempo, todo o seu esforço e conhecimento no sentido de pesquisá-las. E são 2 as razões
que eles interpretam que são interessantes para eles prosseguirem nessa dedicação. A primeira seria: as crianças são mais autênticas nas informações que passam. Se a criança não for ensinada a mentir, se a criança não for deturpada por quem as forma, elas vão ser sempre autênticas. E por ser autêntica, às vezes deixa os pais numa situação complicada, né? E uma outra situação também muito interessante: muitas vezes nem mesmo possuem conhecimento daquilo que estão descrevendo sobre sua vida anterior. Estão falando de uma coisa que eles não têm o menor conhecimento. Não digo nem sobre a vida em si, obviamente, mas sobre situações, fatos, conhecimentos, às vezes técnicos, que aquele espírito teve em outra encarnação, que agora, como criança, ele costuma falar. Pesquisadores nessa área nós temos aos montes. Nós vamos trabalhar com 3. O primeiro seria o Dr. Ian Stevenson. O Dr. Ian Stevenson, ele era o chefe da divisão de parapsicologia do Departamento de Psiquiatria, um psiquiatra da Universidade de Virgínia. Ele dedicou mais de 40 anos nessa pesquisa de casos de crianças que se lembravam de vidas anteriores. Chegou a catalogar mais de 3.000 casos de crianças que tinham essa lembrança de vidas anteriores. Nós temos um outro pesquisador também, esse na Índia, que é o Dr. Hemendra Nath Banerjee, que é o diretor do Departamento de Parapsicologia da Universidade de Rajasthan, na Índia. Ele também catalogou mais de 3.000 casos de crianças que falavam de suas experiências em outras vidas. E temos também o pesquisador Jim Tucker, que na verdade é um psiquiatra também. Ele continuou o trabalho assim que o Ian Stevenson desencarnou em 2007, como está a informação. Ele já pegou os casos do Dr. Stevenson e tem mais dele, mais uns 200 casos, não é muita coisa. Na sequência desse estudo, nós estaremos outros pesquisadores e aí depois, com calma, quem estiver interessado pode ir pesquisar. Mas a nossa pergunta é a seguinte: qual era a grande base de pesquisa que eles usavam, né, para fazer esse trabalho? Crianças que em determinado período de suas vidas passaram a dizer que eram outras pessoas, que haviam vivido em outros lugares, dando inúmeros detalhes. Detalhes esses, que não for receber o detalhe, vou lançar como verdade. Não. Ia-se atrás, ia-se pesquisar, ia-se fazer diversos tipos de investigações para que não fosse uma fraude arrumada, não pela criança, mas às vezes pelos pais que queriam algum tipo de projeção para o filho, para eles de alguma maneira, né? Então, nós vamos ver agora aspectos considerados pelos pesquisadores. O que eles consideravam como hipóteses de que uma criança, quando chegasse a ele e falasse, eles soubessem que viu, que era, que viveu, que isso, aquilo, o que eles imaginavam de cara? O primeiro, pode deixar, era a fraude. O que seria a fraude? O logo deliberado, a mentira. Só que tem que eles achavam que essa era a hipótese menos provável, porque essa mentira ia depender da conspiração das crianças com pai, aceitável, das crianças com pai com vizinhos, já mais difícil, das crianças com pais e vizinhos e pessoas estranhas, muitas vezes de outras cidades, que aquelas crianças diziam que conheciam. Então, essa hipótese do logro era mais complicada. A outra hipótese era criptomnésia. Criptomnésia vem cripto, oculto, do grego, né? E mnésia, lembrança. Então, seria a lembrança oculta. O que seria isso? Possivelmente, ele tinha ouvido falar alguma coisa, ou tinha lido. Lido é mais difícil, porque normalmente são crianças de 3, 4 anos. Tinha tomado conhecimento, e aquilo ficou na cabeça deles, e mais à frente ele falava aquilo como se fosse deles. Até admissível, mas para uma criança de 3 anos... Ter acontecido isso, que normalmente é a faixa de idade que a criança começa a falar, então essa hipótese da criptomnésia também foi deixada um pouco de lado. A outra hipótese era telepatia com os vivos. Eles diziam o seguinte: as crianças podiam ler a mente das pessoas
E aí pegavam conhecimentos que essas pessoas, de fatos e de situações, e convertiam essas informações, essas captações telepáticas, em pseudo-lembranças. Elas não estavam, segundo essa visão, elas não estariam forjando nada, elas estariam captando, imaginando que aquilo fosse lembrança do passado dele. É plausível, mas não haveria teria que ter tanta telepatia assim no mundo para que essas coisas fluíssem no número de casos pesquisados que se tem. O outro caso seria a retrocognição ou a pré-cognição, ou seja, por meio de alguma faculdade extraordinária, essa criança tinha tido capacidade de ter a consciência de fatos do passado, que seriam a retrocognição. Ou mais difícil ainda, ter condição de interpretar que aquele pesquisador ou alguém que esteja pesquisando fosse descobrir algo lá na frente e eles já antecipassem essa descoberta, que seria a pré-cognição. São situações muito difíceis também de serem interpretadas, mas também verificadas por esses pesquisadores. A outra seria o que eles chamam de telepatia com os mortos, mas nós sabemos que seria um processo mediúnico, né? Eles teriam que ter em contato com uma sintonia de uma mente de um desencarnado, interpretando aquela informação do desencarnado como dele, contando a sua história. Uma hipótese. E a outra hipótese que ele colocava era a hipótese da possessão. E aí seria uma subjugação do espírito dominando a mente daquela criança e falando por ela. Hipóteses plausíveis para 1, 2, 3 casos, mas para 5, 6 mil casos é um pouco mais difícil de se admitir. E eles diziam o seguinte, bom, além de todas essas hipóteses, existia uma outra hipótese também, que eles achavam que seria a reencarnação. Ou seja, quando não enquadrava em nenhuma dessas outras possibilidades citadas, eles imaginavam o seguinte, então pode ser que seja um caso de reencarnação. Vê que eles não tinham a intenção de provar a reencarnação, até porque nenhum deles era espírita, a maioria deles vinham de linhas protestantes, e tirando o Banerjee, que era do hinduísmo, que lá eles acreditam no processo da reencarnação, mas os cientistas ocidentais não. Em 1997, Ian Stevenson lança um livro importantíssimo, que infelizmente, ele não foi ainda lançado no Brasil, que é Reincarnation and Biology, Reencarnação e Biologia, né? Onde ele vai citar. No primeiro volume, ele descreve marcas de nascimento na pele de bebês recém-nascidos que não podiam ser explicadas pela herança genética. Existe uma empresa, uma organização filantrópica americana chamada March of Dimes, onde ela é especializada, entre várias coisas, ao estudo de defeitos congênitos. Eles calcularam que existem cerca de 4.000 defeitos congênitos. E desses 4.000 defeitos congênitos, somente 30% a ciência interpreta como herança genética. O resto é simplesmente desconhecido, essas diversas marcas e defeitos que apresentam as crianças. Bom, vamos em frente. No segundo volume, ele se concentra em deformidades e outras anomalias com as quais as crianças nasciam que não podiam ser explicadas pela herança genética, nem por ocorrências pré-natalinas ou perinatalinas durante o nascimento. E aí ele continua nos trazendo nesse livro uma informação até interessantíssima, diz ele. Aproximadamente 35% das crianças que afirmam lembrar-se de vidas anteriores têm marcas de nascimento ou defeitos de nascimento que combinam perfeitamente com os ferimentos da pessoa que elas afirmam terem sido em outra vida, ou marcas que essas pessoas tinham. Olha só, 1 em cada 3 crianças que lembravam de suas vidas passadas tinha algum tipo de marca que era relativo à vida dele naquela encarnação passada. Essa informação eu achei muito interessante. E ele continua no seu livro nas suas descobertas, diz ele.
Em 43 dos 49 casos nos quais um documento médico, normalmente um relatório de autópsia, foi obtido, foi confirmada a correspondência entre os ferimentos mortais recebidos na vida anterior e as marcas ou defeitos de nascimento da criança. Olha só a profundidade dele. A pessoa dizia que morreu por um tiro, por uma facada, dizia quem era, ele identificava que aquela pessoa morreu e daquele tipo de morte que foi dita, obviamente, e ele ia verificar autópsias quando existia para ver se era realmente da maneira que aquela criança havia dito. Em 1961, o nosso querido Stevenson, após ver a necessidade de ir a campo, né, em busca das averiguações necessárias, ele conclui o seguinte: quando a primeira viagem para a Índia mostrou-me a necessidade de futuras viagens, percebi que o acontecimento só poderia ser realizado se pudesse reduzir o tempo que estava envolvido na prática clínica. Chester Carlson tornou isso possível através de doações feitas para a Universidade de Virgínia. Ou seja, todo o trabalho do Ian Stevenson só funcionou porque apareceu esse mecenas, que é nada mais, nada menos que o inventor da máquina Xerox. E ele então bancou, leu um livro de 1960 do Stevenson, começando as pesquisas, achou interessantíssimo e bancou ele de modo que ele pudesse deixar a universidade para ir trabalhar em cima das suas pesquisas, né? E em 64, então, ele abriu mão de todo o trabalho na psiquiatria que ele tinha na universidade e passou a se dedicar diretamente a essas pesquisas de campo. Só que em 68, 4 anos depois, o Chester desencarna. E ele imaginou, poxa, perdi a fonte, perdi quem bancava, não tinha outro, era só ele que bancava, e não vai ter mais como continuar. E ele tem a informação que o Chester tinha deixado em testamento $1 milhão para a Universidade de Colômbia, Universidade de Virgínia, para continuar o seu trabalho. Só que alguns administradores da universidade falaram, esse dinheiro todo não, nós precisamos desse dinheiro aqui para outras coisas, quer dizer, um dinheiro, depois vira obsediado, não sabe por quê, né? O homem deixa o dinheiro para alguma coisa, você vai desviar. Mas ficou aquela discussão de quem era a favor, quem não era a favor. E a palavra final foi dada pelo presidente, que foi o senhor Edgar Shannon. Edgar Shannon, ele vai citar uma frase do fundador da Universidade de Virgínia, que foi nada mais do que Thomas Jefferson, que dizia o seguinte: esta instituição será baseada na liberdade irrestrita da mente humana. Por aqui não temos medo de seguir a verdade, onde quer que ela possa nos levar. E o que nós vemos é que os cientistas, os materialistas, têm medo da verdade. Têm medo de aceitar a grande verdade que a reencarnação é um processo natural, uma lei biológica. Bom, um jornalista do The Washington Post, chamado Tom Schroeder, passa a acompanhar, se interessa também pelo trabalho do Ian Stevenson e passa a acompanhá-lo nos seus trabalhos de campo. E ele faz diversas publicações, não só no jornal, mas também num livro, onde ele diz algumas coisas interessantes. Vamos botar algumas falas que ele nos traz. Ele seguiu relatos iniciais até a fonte, entrevistou testemunhas em primeira mão, examinou, em alguns casos, cruzou informações, identificando testemunhas que pudessem corroborar ou discordar de um testemunho-chave. Olha o trabalho do Stevenson em campo. E continua Schroeder dizendo: ele confrontou testemunhos verbais com registros escritos sempre que possível. Considerou razões prováveis para uma mentira ou autoilusão. Buscou caminhos normais através dos quais a criança poderia ter obtido conhecimento sobre a identidade de uma possível vida passada. Buscou conexões ocultas entre a criança e sua família com a família da pessoa falecida. Na verdade, quando ele procura
se juntar ao Stevenson não como um fã, ele procura se juntar ao Stevenson como um jornalista mesmo, investigativo, para saber se aquele trabalho do Stevenson não era uma grande farsa que ele estava aprontando. E continua Schroeder dizendo: não apenas isso. Um colega de Stevenson aplicou testes psicológicos nas crianças que fizeram relatos sobre vidas passadas e depois comparou-os aos testes de crianças comuns. E ele fala sobre o resultado desses testes. Notavelmente, não surgiu qualquer grau de patologia psicológica naquelas que falavam sobre existências anteriores. Elas se mostraram saudáveis, um pouco mais inteligentes e menos sugestionáveis do que a média. Seus professores as consideravam bem ajustadas, mas os pais não muito. Ou seja, eles eram crianças perfeitas. Os pais não podiam aceitar, porque às vezes as crianças falavam: você não é meu pai. Você não é meu pai, eu sou filho de fulano, eu casei com ciclano. Né? Fica difícil para um pai aceitar como normal isso, né? Por falta de conhecimento. Porque se eu tivesse, entenderia como normal e procuraria ajudar todo o processo daquela criança a se encontrar. Que, na verdade, é o espírito, não a criança, que está, naquele momento ainda, né, entre as duas encarnações, num processo que precisa ele se encontrar para poder seguir no seu caminhar. Bom, então vamos ver alguns casos pesquisados pelo Dr. Ian Stevenson. Um jovem indiano recordava-se, quando criança, de ter sido um homem chamado Mahamham. Após investigar o caso, descobriu-se que tal homem existiu e tinha sido morto com uma espingarda, disparada a queima-roupa no peito. Posteriormente, ao comparar as marcas no peito do jovem com um desenho obtido junto a documentos da autópsia de Mahamham, verificou-se que os ferimentos combinavam perfeitamente com as marcas. E aí nós vemos aqui, ó. Aqui, não sei se dá para ver daí, diversas manchinhas brancas no peito dele, e aqui a área da autópsia de onde o projetil, o espingarda, ela solta diversos chumbos, né? Onde pegou no peito dele. Então, aí ficou caracterizado que aquela pessoa não estava mentindo e tinha todo sentido o que ele estava falando. Bom, vamos ver então outro caso. Um homem tailandês que, quando criança... Eu botei assim para ver o processo aqui da cicatriz dele nas costas da cabeça, tá? Pode falar? Pode. Um homem tailandês que, quando criança, recordava-se de ter sido, na vida anterior, o seu tio, que foi golpeado na cabeça com uma faca e morreu quase instantaneamente. Aí seria uma situação, se bem que isso aí é marca de nascença, tá? Seria uma situação que poderia até, ele foi influenciado pelo tio que morreu, poderia ser, mas nasceu com uma marca de nascença, no mesmo local onde o facão lá atingiu a cabeça dele. Mas o mais interessante é essa informação que Stevenson colheu. Este homem também tem o dedão do pé direito deformado, e o seu tio, ele em outra encarnação, tinha também sofrido uma terrível infecção no mesmo dedo do pé direito alguns anos antes de morrer. Olha só, ele reencarna com o problema no dedo do pé que o tio tinha. Mas como isso acontece? Aí a gente tem que voltar um pouquinho para a doutrina espírita, lembrar que o perispírito, modelo organizacional biológico, ele chega no plano espiritual carregando as mazelas do corpo físico e, dependendo da sua capacidade evolutiva, ele permanece ainda um tempo no plano espiritual com aquela dificuldade, com aquela deformação no seu corpo espiritual. Como esses processos normalmente são processos em que o interregno no plano espiritual é muito pequeno, ele não tem condição de refazer o seu perispírito e acaba esse perispírito sendo molde para o novo corpo físico. E a gente vai ver outras situações dessa, por isso que ele, além da marca do facão, ele trazia o dedo que era um defeito em função de uma doença que o tio adquiriu.
Olha essa outra situação aqui. Essa criança nasceu sem os dedos da mão. Pouco, só o cotoquinho mesmo. Vamos ver a história dela. Uma criança da Índia que nasceu praticamente sem dedos na mão direita. Dizia lembrar-se de outra vida, que posteriormente descobriu-se ter sido um rapaz de outro vilarejo, já falecido, que perdera os dedos da mão direita num acidente em uma máquina cortadora de forragens. Ele cita bem que já falecido para ter claramente que houve um processo de desencarne dele antes de que o espírito reencarnasse. Mesmo processo, saiu com os dedos decepados e chegou no plano espiritual com essa deformação perispiritual, exatamente por falta de desenvolvimento espiritual, e aquilo ali plasmou o novo corpo, porque ele não teve tempo, e a gente não sabe que tempo é esse, depende de cada um, para refazer-se perispiritualmente. Bom, nós temos uma outra situação. Uma idosa faleceu na Tailândia desejando reencarnar como menino. Sua filha mergulhou o dedo na tinta branca e marcou a parte de trás do pescoço da mãe com a tinta. E isso, por incrível que pareça, tem vários casos, porque é uma prática no Oriente, que acreditam na reencarnação, de fazer uma marca, às vezes uma marca qualquer no corpo, olha, eu vou reencarnar, vou voltar com essa marca. Às vezes não, porque nem todo mundo tem condição de estabelecer como vai ser sua situação na próxima reencarnação, mas em muitos casos acontece. E é esse caso aí, que vamos em frente. Não muito após a morte da idosa? Não muito após a morte da idosa, a filha deu à luz a um menino com uma marca branca atrás do seu pescoço, exatamente da mesma forma que estava no pescoço de sua mãe. Não sei se dá para ver bem aí, mas de qualquer forma todas essas fotos estão disponíveis na internet. Aí essa marca branca. Mas interessante ainda... Quando o menino começou a falar, passou a pedir as coisas que eram da avó, como se fossem dele. Como explicar isso? Às vezes a vontade do espírito é tão férrea, né? E nós sabemos que tudo na nossa vida tem por base a nossa vontade, que a nossa vontade é soberana para alcançarmos tantas coisas que queremos, e isso diz os espíritos, né? Que nós passaríamos das situações complicadas, viciações e defeitos, basta só, é muito facílimo dizer ele, basta só exercer a vontade, aí nós percebemos como o poder que a vontade pode fazer com que a gente busque objetivos. Vamos ver um outro caso. Um garoto na Turquia, com a orelha direita mal formada, lembrou de ter levado um tiro mortal, exatamente neste lado da cabeça. Esse tipo de deformação, segundo a medicina, é algo raríssimo, raríssimo. E foi acontecer esse fato aleatório em alguém que lembrou que tomou um tiro e que foi comprovado que alguém que ele dizia ser tinha levado o tiro. Então fica claro que é o mesmo processo do corpo perispiritual atingido, esfacelado, que não consegue se recompor e reencarna, trazendo aquela marca. E com um detalhe a mais, com o espírito lembrando de quem fora em vida passada. A verdade é que Stevenson nunca declarou que seus casos comprovavam a reencarnação. Isso aí tem que ficar estabelecido e entendido. Ele nunca foi quem admitiu a reencarnação. O que ele dizia, o que ele afirma ou afirmava... Estes casos sugerem como explicação a reencarnação e que não existe explicação mais provável para eles. Eu não digo que é, mas só pode ser. Basicamente é isso que ele está dizendo. Nós temos também um professor universitário com mestrado e doutorado na Universidade da Flórida, Dr. John Audio. Ele, no seu livro Investigando a Reencarnação, ele vai fazer uma avaliação do trabalho do Ian Stevenson. Diz ele: desde o trabalho de Stevenson, não é mais correto dizer que inexiste uma prova real, sólida da reencarnação. Foi exatamente isso que ele proporcionou.
E nós vamos buscar um outro psiquiatra, agora o Dr. Harold Leaf. Ele escreveu num muito conceituado jornal da área médica, jornal da área da psiquiatria, chamado The Journal of Nervous and Mental Disease, onde ele descreve o Ian Stevenson como uma pessoa muito metódica, cuidadosa e até mesmo muito cauteloso nas suas investigações. Afirma então o Dr. Harold Leaf. Descreveu Stevenson como um metódico, cuidadoso, até mesmo cauteloso investigador. Ou ele está cometendo um erro colossal, ou ele vai ser conhecido como o Galileu do século XX. Como diria Galileu, tudo bem, excelência, a Terra não gira. E quando saiu, falou, mas que gira, gira. Né? Porque não adianta encontra a verdade. Tá aí, não querem acreditar na reencarnação? É um direito. Vão levar mais alguns anos, porque séculos não dá para levar, para ter que se admitir que esse é um processo biológico necessário no processo de evolução do planeta e é o único que justifica o Deus ser soberanamente justo e bom. Bom, dentre vários pesquisadores que se juntaram a Ian Stevenson, nós podemos citar 4. E aí, quem quiser pesquisar, fiquem à vontade. São eles... que não apareceu aqui, mas está aqui, tá lá. Doutora Antonia Mills, o Jim Tucker, que eu já falei, que foi seguidor dele, Erland Haraldsson, que é da Islândia, e também um europeu chamado Jürgen Keil, que também fez muito trabalho de campo em países da Ásia. Tá, tem muita disponibilidade de informação sobre eles, eu coloquei aqui apenas como informação. Mas vamos ver agora outro importante pesquisador, que nós citamos lá desde o início, que é o Dr. Hemendra Banerjee, que é o diretor, ou foi diretor, do Departamento de Parapsicologia da Universidade de Rajasthan, na Índia. O Dr. Banerjee publicou o seguinte livro, foi o livro Vida Pretérita e Futura, onde ele nos fala nesse livro. Durante anos, os pesquisadores parapsicológicos que estudam os casos de reencarnação têm sido considerados charlatões. Depois de mais de 25 anos de pesquisas neste campo, em que estudei mais de 1.100 casos tão impressionantes, que agora a comunidade científica passou a considerá-los como dignos de pesquisa. Então, o Banerjee, mas veja só, o Banerjee, apesar de, quando ele fala em comunidade científica, ele está falando no mundo inteiro, mas basicamente a comunidade onde ele vivenciava, que era na Índia, onde, como cultura, já é aceito o processo da reencarnação. Mas são tantos casos de pessoas sérias trabalhando com metodologia científica que alguns podem não ter aceitado, não ter nem assumido que aceitam, mas passam a interpretar como plausível de acontecer. E continua ele dizendo: decidi formar um centro de estudos internacional sobre a reencarnação. O objetivo seria estudar cientificamente casos de vidas anteriores. Ainda. Minhas pesquisas de 1/4 de século convenceram-me de que há pessoas dotadas de memórias diferentes, o que não se pode obter por vias normais. E aí ele forja um nome que virou a base do estudo de tantos pesquisadores a partir dele, quando ele diz: chamo esse tipo de memória extracerebral, porque as afirmações dos sujeitos de possuírem lembranças de vidas anteriores parecem ser independentes do cérebro. Ele interpretou aí que essas lembranças não estão no cérebro, em cima de tantas pesquisas que ele fez. Portanto, é uma memória que está fora do cérebro. Ele conhece esse termo de memória extracerebral. E complementa, dizendo uma afirmação muito importante. É fato científico que ninguém é capaz de lembrar o que não aprendeu anteriormente. E até nós, espíritos, sabemos disso. Sabemos que, por exemplo, para um médium poder falar numa outra língua,
ele teve que ter, como encarnações anteriores, vivenciado naquele país, ou pelo menos aprendido a falar aquela língua. Ninguém pode falar sobre aquilo que não sabe. Essa é uma verdade absoluta. E conclui o nosso Dr. Banerjee. Os casos descritos neste livro baseiam-se em pesquisas que fiz através de rigorosos métodos científicos. E vamos citar aqui uma pesquisa que ele fez, muito interessante, sobre esse menino aí. Esse menino chama-se Gopal. Lá com uns 2, 3 anos de idade, Gopal começou a falar para o pai que ele se lembrava que ele tinha sido dono de uma empresa de farmacêutica, e que ele tinha sido assassinado pelo irmão. E falava, e o pai não dava muita atenção, falava, e o pai não dava atenção, citava o nome. E uma vez o pai, conversando com os amigos, falou: meu filho fica falando que é fulano de tal que morreu. Aí eu falei: peraí, mas eu sei que tinha uma pessoa, eu sei desse caso, que alguns anos atrás, que alguém que tinha uma empresa farmacêutica, e acho que ele, esse nome aí, morreu lá assassinado. E aí o pai se interessou e passou a pesquisar e saber quem era. Quando ele chegou na cidade e falou disso, a esposa do agora encarnado com o menino e a sua nora foram visitá-lo. Assim que chegaram, não falaram nada, ele identificou as duas, mas só falou com a nora. Aí o pesquisador perguntou: mas por que você não falou com a outra? E ele estava magoado com a esposa, porque diz ele, porque eu pedi um dinheiro para ela e ela me mandou ir lá na firma pegar, só que quando eu cheguei na firma, meu irmão me matou. Então, ele ainda estava magoado com a ex-esposa pelo processo da morte. Bom, quando levaram ele para a cidade, chegaram na cidade: você pode nos indicar onde é que é a sua firma? Ele foi, levou onde era a firma, dali ele foi, levou onde era a casa e mostrou depois o exato local dentro da firma onde foi assassinado e até a posição que ele estava e que o assassino estava, de modo que coincidiu todas as informações com que a polícia tinha apurado no evento. Bom, no Brasil, nós temos também alguém que andou pesquisando bastante por isso, foi o nosso querido Hernani Guimarães Andrade. Ele lança um livro também muito interessante, que se chama Reencarnação no Brasil. Além disso, em 1963, fundou o Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, IPBB, com a finalidade de demonstrar cientificamente os fenômenos paranormais, a reencarnação, a obsessão espiritual e transcomunicação instrumental. É mais amplo a visão do Hernani, Dr. Hernani, com relação a esse tipo de pesquisa. Hoje, essa linha de pesquisa está muito voltada para a transcomunicação instrumental. Deixado de lado um pouco essa parte da reencarnação, até porque todos os trabalhos que já são suficientes para ter como base o processo. Mas vamos citar um outro fato interessantíssimo. Essa agora foi pesquisado pelo Jim Tucker, já o sucessor do Ian Stevenson. Não. Ele vai falar a história desse garoto aqui, Carl Edom. A história dele só foi tornada verídica depois do desencarne dele, que ele morre violentamente aos 22 anos assassinado. Mas desde criança, Carl Edom vinha dizendo que, aos 3 anos, começou a contar, sempre nessa faixa de idade, começou a contar uma história surpreendente de que ele era um piloto de um bombardeio nazista na Segunda Guerra Mundial. Ele nasceu na Inglaterra, nessa encarnação, e dizia que tinha sido abatido, que o avião dele tinha caído, e os pais não acreditando muito, até porque, depois dos pais acreditarem na história e irem verificar, viram que caiu um avião com as características dele, que ele falava, mas que o avião não tinha sido encontrado, mas tinham sido encontrados 3 corpos que foram ejetados, estavam mortos e enterrados já na própria Inglaterra, num cemitério para os alemães que ali pereceram durante os combates aéreos. Bom, e aí ficou a história dele muito sem sentido, que ele falava que era esse piloto alemão, dava até o nome do piloto alemão, e não tinha nada.
Só que, depois do desencarne dele, com algumas pesquisas memórias foram feitas, e ele dizia o seguinte, ele tinha uma mancha na virilha e dizia que no acidente ele tinha perdido a perna. Depois do desencarne dele, em novas pesquisas, descobriram o avião, descobriram o corpo do quarto participante e com a perna decepada, como ele falou. E esse alemão era o nome que ele falava. E olhem só para o rosto do menino e olhem para o rosto do piloto alemão. Alguma coincidência? E os pais, nem essa característica... o processo da vontade dele, porque com certeza no espírito queria que se tivesse seu corpo resgatado, podemos pensar dessa maneira, que nem as feições físicas, genéticas dos pais, ele trouxe, conseguiu forjar as feições genéticas dele quando encarnado. Esse é um dos fatos fantásticos. Se olhar a foto mais de perto, vai ver que é tremenda a semelhança. Bom, no meio acadêmico, nós sabemos que poucos estão disponíveis a falarem e pesquisarem sobre reencarnação. Por quê? Porque falar em reencarnação e sob a ótica do que a doutrina espírita nos trouxe, tem que falar em transformação moral, tem que falar em lei de causa e efeito, vai se explicar a miséria do mundo, vai se explicar as dores, vai apontar para cada um que os seus comportamentos hoje podem ser nocivos e, na verdade, as pessoas têm o comportamento do avestruz. Não querem entender que os seus fatos feitos hoje, as responsabilidades sobre seus atos, lhe serão cobrados amanhã. Então não querem, como a esposa de Justiniano, que pediu para que tirasse a reencarnação da linha filosófica da Igreja Católica, porque ela não queria ter que reencarnar para pagar pelos maus que ela fez. Então, e por causa disso, além disso, todo o processo do materialismo, né, que deixa no ostracismo pessoas importantes como foi tanto o professor Rivai, quanto foi Russell Wallace, que hoje tenta ridicularizar no meio acadêmico da medicina no país, o nosso querido Dr. Sérgio Felipe, e outros tantos que tentam trabalhar isso. Não há o interesse de que haja uma mudança de comportamento na sociedade, de modo que se tenha que viver paradigmas diferentes do que está estipulado pelo poder econômico, pelo poder político que existe no mundo. Porém, nós vamos encontrar um grande nome da física quântica, que é o Dr. Amit Goswami. Esse doutor falou também, se bobear, vai ser visto de olhos enviesados, falou a seguinte coisa numa entrevista, num livro dele, desculpe. A resposta... desculpe. Foi feita a seguinte pergunta para ele. Se a reencarnação era científica, fizeram essa pergunta para o Dr. Amit Goswami, e ele respondeu o seguinte... desculpe. Vai lá, pode dizer. A resposta é um retumbante sim. Pense, os dados sobre reencarnação dão-nos evidência definitiva de que a mente não é o cérebro, pois ela sobrevive à morte do corpo físico. Então fica evidente, né, que o trabalho metodológico desses que eu trouxe aqui, tantos outros, que é só pesquisar na internet, nós vamos ver, são trabalhos sérios, trabalhos científicos, trabalhos sob a ótica do esclarecimento da humanidade, de que o processo da reencarnação, embora eles não admitam, mas consideram como uma grande possibilidade, é um processo que fecha com a informação que a doutrina espírita nos trouxe há 160 anos. Cabe, então, aos cientistas largarem de lado o seu orgulho, a sua vaidade, a pretensão de ser os donos do saber, que esse ínfimo saber que eles têm ainda é muito pequeno perante toda a capacitação de conhecimentos que o universo produzir, de eles atentarem para esse tipo de pesquisas. E, principalmente, para aqueles que têm a capacidade financeira
para estimular com seu poder econômico que pesquisas desse nível sejam efetuadas, sejam trabalhadas com seriedade, com determinação, em busca da verdade, eles sejam feitos. Mas aí fica a grande pergunta. A quem será que interessa? A quem cultua o materialismo? A quem cultua o sensualismo na televisão? A quem cultua valores pérfidos passados para os nossos jovens? A quem cultua a depravação moral das sociedades? Que o processo da reencarnação, trazendo no seu bojo a lei de causa e efeito, a responsabilidade que cada um tem pelos seus atos, será que interessa a esses donos do mundo, donos do poder econômico, essa transformação, esse conhecimento? E fica aqui essa pergunta. Uma boa noite a todos e muito obrigado pela audiência.